Bom, pessoal, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Eu estava falando com o Fernando, eu acho que eu vim aqui em 1990, se não me engano, quando teve o primeiro Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que foi aqui na Unicamp, né? Acho que foi a última vez que eu vim aqui. Então, faz muito tempo que eu vim aqui, mas é um prazer, né, estar aqui. Agradecer o convite do Fernando, da Pró-Reitoria, né? Então, a ideia, então, nossa, pelo convite do Fernando, é falar um pouco da experiência, né, da inclusão da extensão nos currículos, em termos de Brasil, como isso está acontecendo, e também lá na FRJ, né? Então, é um pouco partilhar com vocês essa experiência, como está acontecendo. Eu mudei só um pouquinho ali o título da palestra, Fernando, porque como tanto no documento do CNE, quanto no documento da política do Fórum de Extensão, eles não colocam a palavra curricularização, né? Então, eles usam mais assim, inclusão da extensão na matriz curricular. Então, eu só alterei só isso ali no título, mas por conta disso, tá? Então, esses são os termos que a gente está usando mais. Lá na FRJ, a gente usa mais creditação da extensão, muito assim no sentido de reconhecer as ações que os alunos já faziam, né? Por exemplo, no curso da enfermagem, os alunos já faziam muita extensão e isso não aparecia nem na matriz curricular deles, nem no histórico escolar. Então, a gente usa essa palavra mais como esse sentido de reconhecimento do que já era feito, na verdade. Como aqui também deve ser a mesma coisa, né? Os alunos já devem fazer muita extensão, mas isso não está aparecendo ainda na matriz curricular deles, né? Então, eu trouxe também alguns marcos legais que a gente utiliza para discutir esse assunto, né? O primeiro é a Constituição Federal de 88, que traz a questão da insustentabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Então, já desde 88 já tem essa questão como um princípio, né, constitucional, e posteriormente vocês vão ver que esse princípio passa a fazer parte do conceito de extensão também, né? E tem a LDB, né, que é a LDB de 96. A LDB ela traz a questão de um currículo ser mais flexível, né? Então, também é onde entra a extensão, né? Ao pensar um currículo mais flexível, um currículo que vai além da sala de aula, aí também que entra a discussão sobre a extensão, né? Depois, o PNE ele é de 2001, né, o primeiro PNE que traz a questão da extensão como uma obrigatoriedade de inclusão de 10%, foi em 2001 isso. 2001 até o PNE de 2014, poucas universidades tinham avançado nesse processo, né? E aí o PNE de 2014 ele repete a questão dos 10%, a diferença entre um PNE e outro, que no PN de 2001 ele falava que poderia ser inserção em qualquer ação de extensão, já o PNE de 2014 ele restringe a inserção em programas e projetos, né? Então, a diferença básica entre um e outro é essa, mas em termos de percentual, ele repete o percentual de 10%, né? Esse PNE, na ocasião, né, não sei aqui quem acompanhou, mas foi uma discussão bastante, né, assim, intensa entre os fóruns de graduação e o fórum de extensão, isso anteriormente a 2001, para se chegar a essa proposta de inclusão como uma meta do Plano Nacional de Educação, né. Posteriormente, em 2015, teve uma alteração na LDB que, de alguma maneira, ela nos, assim, muito próxima da extensão, porque coloca como uma das finalidades do ensino superior a aproximação com a educação básica, né? E nós, todas as universidades públicas, nós temos vários projetos que têm como público-alvo ou professores ou gestores, né, da educação básica. Então, essa aproximação ela é fundamental, ela é reforçada nessa alteração do PNE, né? E o documento da política do Fórum de Pró-Reitoria de Extensão, então, ele traz essa questão da inclusão dos currículos, né, deles serem mais flexíveis, e aí é onde entra a extensão. Então, nesse processo, tem que repensar o projeto pedagógico de todos os cursos, né? Esse documento do Fórum ele é de 2012. Agora, bem mais recente, nós temos um documento do CNE, que é uma resolução
construída de maneira coletiva com os demais fóruns de extensão. Nós temos 3 fóruns de extensão. Tem o Fórum das Públicas, que é o Fórum ProEx, que nós participamos, tem o Fórum das Particulares e o Fórum das Comunitárias. Então, esses 3 fóruns eles foram convocados pelo CNE e formaram um grupo de trabalho para pensar e elaborar essa resolução, né? Isso foi em 2017, 2018. 2017 teve uma audiência pública em setembro, lá em Brasília, e foi discutido com todos os fóruns. Em outubro, o documento foi aprovado e ele foi publicado em dezembro do ano passado. Então, atualmente, esse é o documento, em termos assim, de CNE, é o único documento que regulamenta a extensão, em termos de CNE. Então, ele traz todas as diretrizes para a extensão, e uma dessas diretrizes é a questão da inclusão dos 10% da extensão, como previsto no PNE. Tá? Eu fiz aqui um recorte do PNE, né? Então, ele coloca no seu artigo 4º que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10%, da mesma maneira que o PNE fala, né, do total de carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, os quais devem fazer parte da matriz curricular. Tá? Então, ele repete, em outras palavras, o que fala o PNE. Né? Então, essa discussão é bastante antiga, né? Se você for no site do ForGrade e no site do ForProEx, que são os 2 fóruns que têm esse debate bastante antigo, vocês vão ver que lá tem vários documentos que vocês podem baixar, né, sobre essa questão de como tornar o currículo mais flexível. Então, é uma discussão bastante antiga. Tá? As universidades aqui estavam atrasadas em termos de implementação. Tá? Nós fizemos um levantamento no último encontro do fórum, que foi em dezembro do ano passado. A gente fez um levantamento entre as universidades que estavam lá presentes para saber qual era a situação das universidades em relação à inclusão nos currículos, né? E esse levantamento foi feito antes do CNE aprovar a resolução. Vocês terem aqui já uma preliminar. Isso vai ser apresentado lá no Fórum Nacional dos Pró-Reitores, agora em maio, e vocês estão tendo aqui já uma versão preliminar do resultado. Então, o fórum hoje ele tem 141 instituições vinculadas a ele, instituições federais, estaduais e municipais. Dessas 141, né, metade das instituições responderam ao instrumento lá que a gente aplicou lá durante o evento. E qual era a ideia? Era saber qual a situação. Que a universidade já tinha algum tipo de resolução sobre a extensão dos currículos, se estava em discussão, se estava já em votação, qual era a situação atual. Né? Então, a gente viu que apenas uma instituição estava com resolução publicada e todos os seus currículos ajustados, né? 9 instituições estavam com resolução e os currículos estavam em processo de implementação, né? 6 estavam com a resolução publicada, mas ainda não tinham começado a implementar nos currículos, né? 5 estavam tramitando já uma resolução, 34 estavam discutindo uma resolução, né? E 10 ainda não tinham iniciado. Tá? E 8 instituições colocaram outras situações que não é essa que nós elencamos aqui. Tá? Isso foi em dezembro do ano passado. Né? Aí, logo, acho que foi uma semana depois do fórum, né, o CNE aprovou a resolução. Então, assim, já foi feito já um outro levantamento, que não estou aqui ainda os resultados, mas isso já mudou completamente de dezembro para cá. Né? Porque essas instituições, por exemplo, que estavam ali, aquelas 34 que estavam em discussão ainda, elas já, vamos dizer assim, avançaram bastante, estão já em processo já de aprovação. Tá? Então, o quadro hoje, certamente, já não é esse. Tá? A resolução, de fato, ela assim, acelerou o processo de muitas instituições, né? Porque ela dá um prazo de cumprimento, né, para a resolução. Eu fiz também uma organização dessas respostas por região, né, pegando aqui a região sudeste, onde nós estamos, né, 21 instituições responderam ao instrumento, né, e dessas 21, somente 2 não tinham ainda começado a discutir essa questão internamente. Né. Bom, agora eu vou falar um pouco como está esse processo lá na FRJ, tá? Que lá, como eu falei anteriormente, nós chamamos de creditação da extensão. Né? Bom, nós utilizamos na FRJ o conceito de extensão que o fórum estabeleceu, que é o mesmo que vocês aqui trabalham, não é isso?
Então, é o que traz a extensão como princípio constitucional, né, como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, político, e um processo que promove essa interação da universidade com os demais setores da sociedade, né, que é o mesmo que vocês trabalham. Também trabalhamos com as diretrizes do fórum, né, também, que a gente chama de 5 Is, né. Quando a gente vai fazer avaliar uma ação para fim de registro na Pró-Reitoria, a gente avalia se ela atende ou não a essas cinco diretrizes aqui. Tá? É lógico que tem outros critérios também, mas esse é o principal. Né? Em relação às modalidades de ações de extensão, né, o Fórum define 5 modalidades que vocês conhecem: programa, projeto, cursos, evento e prestação de serviço. Na UFRJ, a prestação de serviço ela não está ainda normatizada, né? Então, por conta disso, ela não conta crédito para os alunos e também não conta para fim de progressão na carreira docente, tá? Porque ela não está ainda normatizada, só por conta disso, né? Mas é um debate que é sempre demandado lá na UFRJ, porque várias unidades fazem prestação de serviço, né? A gente sabe disso, como, por exemplo, a COP, né? Mas é um debate que eu creio que vai ser aberto futuramente para discussão, porque tem que discutir, né? Porque é uma modalidade também e pode ser normatizada, né? Além disso, na gestão atual da Pró-Reitoria foram criados 8 programas, que chamam programas articulados, que são programas que as ações, quando vão ser propostas para fim de registro, elas têm que se escolher a qual programa desses elas vão se vincular. Esses programas eles têm uma definição mais ampla do que a área temática, né? Ele envolve projetos e ações interdisciplinares na sua articulação, na sua vinculação. Então, as ações têm que obrigatoriamente escolher em qual deles elas vão se vincular. Além disso, os cursos também, eles também têm que escolher a qual programa de curso eles vão se vincular. Então, tem um programa de curso específico para profissionais da rede pública de ensino básico, tem outro específico para servidores públicos, aí servidores municipais, estaduais, federais, né? Tem um programa especificamente voltado para a educação popular, e os cursos que são de formação, mas que não são para servidores públicos, eles são vinculados nesse último programa ali, de formação profissional. Então, de modo geral, todos os cursos, o curso não fica isolado, ele está sempre vinculado a um programa, né? Como que nós começamos esse processo na UFRJ, né? Como o PNE é de 2001, a gente já estava há algum tempo discutindo esse assunto. Começamos a primeira discussão num seminário em 2006, né? Esse seminário ele foi das 3 pró-reitorias acadêmicas, ensino, pesquisa e extensão. Na ocasião, o seminário gerou um documento final, né, com alguns encaminhamentos, mas ele não se desdobrou em ações efetivamente posteriormente. Somente em 2011, né, com o nosso pró-reitor Pablo, né, que é o anterior a essa gestão atual, ele entrou na pró-reitoria e falou: eu vou, na minha gestão, o principal da minha gestão vai ser fazer isso, né? E, de fato, ele conseguiu fazer. Então, ele ficou de 2011 a 2015, né? E o primeiro passo que a gente fez foi conhecer qual era a situação atual lá na UFRJ. A gente fez um diagnóstico, né? Fez um instrumento online preenchido pelos coordenadores de curso, para que cada um identificasse se aquele curso, de alguma maneira, já dava ou não dava crédito para a extensão, se dava e de que maneira que era dado, né? Então, nós identificamos, na ocasião, que alguns cursos já davam crédito para a extensão, mas nenhum deles atingia esse percentual de 10%. Né? E a forma que era dada, muitos eram através das atividades complementares e alguns também pela inserção do aluno em algum projeto de extensão, como, por exemplo, no curso da pedagogia. Tá? E também alguns, mas bem poucos, tinham também uma disciplina chamada de extensão, na ocasião.
Então, a partir desse resultado, nós passamos a discutir exaustivamente esse assunto lá em todos os eventos nossos. Nós temos um evento anual de extensão, que é em outubro, a gente faz sempre, e temos também uma plenária de extensão que se reúne periodicamente. Essa plenária ela reúne todos os coordenadores de extensão das unidades da UFRJ, então dá em torno de 50 pessoas. Então, isso passou a ser discutido amplamente com esses grupos, e aí se chegou a uma proposta de minuta para regulamentar essa inclusão nos currículos. Tá? Então, em 2013, aliás, em 2013 não, em dezembro de 2012, nós encaminhamos para o Conselho nosso de Graduação uma minuta de resolução, né, para regulamentar a extensão. E esse Conselho discutiu amplamente também e foi aprovado em junho de 2013. Tá? A partir dessa aprovação, assim, uma coisa importante que eu queria falar nesse processo, só foi possível essa aprovação, essa integração, por conta da integração que existia na ocasião das pró-reitorias de graduação e de extensão. Porque como nós tentamos anteriormente, em 2006, e não deu em nada, né, porque não tinha esse contexto favorável de integração. Então, nesse processo, é fundamental a integração, graduação, extensão, e também o pessoal também do sistema, né? Porque a gente teve que fazer várias adaptações do sistema da graduação para incluir a extensão. Tá? Então, assim, só foi possível nesse momento que eu estou falando agora, de 2011 para cá, por conta dessa integração das áreas. E a integração não somente de pró-reitores, mas das equipes das pró-reitorias, dos coordenadores de graduação, dos coordenadores de extensão das unidades acadêmicas. Isso teve um momento favorável para isso. Né? A partir, então, dessa aprovação, nós passamos a fazer reuniões, né, com todas as unidades acadêmicas da UFRJ para pensar como fazer essa inclusão, tendo como princípio básico não alterar o total de horas do curso. A gente partia desse ponto para poder começar a discussão. Tá? E aí foi uma discussão, foi um trabalho exaustivo, porque nós temos hoje na UFRJ 203 currículos, então a gente foi em cada unidade para discutir esses currículos, né, com os NDEs, né, com as equipes das unidades, coordenador de graduação, coordenador de extensão. Né. Mas foi a única maneira que a gente viu que deu certo, porque você não pode ir para essa discussão com uma regra única. Né? Cada curso tem a sua especificidade. O curso de arte é uma realidade, o curso da saúde é outra realidade, engenharia é outra realidade. Então, tem que ser uma discussão que considere cada curso, o específico de cada curso. Né? E também foi uma coincidência na ocasião, estava também uma discussão no Conselho Universitário lá da UFRJ com relação à carreira docente, na mesma época. E aí, em 2014, se aprovou no Conselho Universitário uma resolução que dizia que nenhum docente poderia fazer sua progressão se ele zerasse em alguma área acadêmica, em algum grupo da área acadêmica. Então, ele não podia zerar nem ensino, nem pesquisa, nem extensão. Então, isso também foi uma coisa também que, assim, de certa maneira, fortaleceu a discussão para a questão do estudante, né? Porque nós tivemos, depois disso, vários docentes que, de fato, não foram aprovados na sua progressão por conta disso, né? Porque ou ele não fazia pesquisa, ou ele não fazia extensão, então acabaram sendo reprovados. Né? Então, assim, foi uma feliz coincidência a discussão ocorrer na mesma ocasião que a gente. Essa resolução que foi aprovada em 2013, a 2 de 2013, né? Então, ela diz que é obrigatório, então, que conste na matriz curricular de todos os cursos da UFRJ o percentual de 10%, e também tem que também aparecer também no histórico do aluno. Né? Então, as suas extensões elas passaram, então, a constar tanto na matriz curricular como no histórico escolar do aluno, a partir então, dessa resolução. Na ocasião, o SEG ele deu um prazo muito curto para cumprir esse processo todo. Né? E aí teve que, em 2014, prorrogar o prazo. Então, ele foi prorrogado para março de 2017. Imagine vocês mudar
tantos currículos só em um ano. É impossível, porque isso é uma trabalheira enorme, analisar cada currículo, as diretrizes de cada currículo, a legislação. Então, assim, um ano foi impossível fazer isso, né? Bom, depois também, em 2014, começou uma demanda de alguns cursos de se criar disciplinas mistas, né? O que é isso, disciplina mista? É você pegar uma disciplina que já existe lá na matriz curricular, que tem lá um número de horas X teórica, por exemplo, 90 horas teóricas daquela disciplina, e passar algumas horas daquele conteúdo para o aluno fazer a extensão. Qual é a questão aqui? A extensão que ele vai fazer tem que trabalhar a mesma temática que ele teve no conteúdo teórico, né? Se ele teve um conteúdo teórico sobre direitos humanos, por exemplo, então ele tem que fazer uma ação de extensão que trabalhe a questão dos direitos humanos. Tem que estar uma coisa ligada à outra, não pode ser um assunto totalmente diferente, né? Então, alguns cursos demandaram isso para o SEG e foi aprovado. Então, alguns cursos têm também essa modalidade. Não é a única modalidade no currículo inteiro, mas ele tem algum momento que tem uma disciplina mista, não o currículo todo, né? Essa disciplina mista ela pode ocorrer tanto para a extensão como para a pesquisa, tá? Então, como eu falei com vocês, esse é um processo que tem que ser assim, tem que ser mexer com o NDE, mexer com os coordenadores de graduação, os coordenadores de extensão, os pró-reitores de graduação e de extensão, as equipes. É um processo que, se não for assim, ele não anda, né? Só para vocês entenderem, o nosso currículo lá na FRJ, ele tem 2 componentes curriculares. Tem a disciplina, depois alguém pode falar como é aqui, que aí eu não sei se é a mesma coisa. E tem um outro componente chamado requisito curricular suplementar. Esse requisito ele é mais flexível do que a disciplina, ele pode ser cumprido em mais de um semestre, e ele tem uma definição que é para as atividades do currículo que acontecem fora de sala de aula, como, por exemplo, o TCC, o estágio, as atividades complementares, né? Então, quando a gente foi discutir lá com a graduação como inserir a extensão na matriz curricular, a gente chegou a um consenso que seria melhor incluir como um requisito, né, que a sigla é RCS, do que como uma disciplina, tá? Por conta que, pela definição mesmo do que é o RCS e porque ele é mais flexível do que a disciplina, tá? Então a gente não incluiu como disciplina, incluiu como esse requisito curricular, tá? Nós tivemos um presidente no fórum já há algum tempo, né, que ele era da UFMG, ele falava assim: a extensão ela é indisciplinada, né? Ela não cabe numa grade. Então, é um pouco isso também, de pensar, de incluir sim, mas de incluir de uma maneira flexível, né? Não tentar amarrar a extensão dentro de uma grade curricular, tá? Então, lá como nós tínhamos esse componente, então já foi fácil a gente pensar como incluir, né? Na ocasião, então, nós fizemos uma proposta, as 2 pró-reitorias, de incluir na grade um chamado grupo extensão, né, que aí viriam vários requisitos curriculares de extensão. Na ocasião, alguns cursos que eram assim, curso de extensão 1, 2, 3, 4, programas e projetos 1, 2, 3, 4, os cursos foram criando de acordo com o número de horas de cada currículo, né? Isso ficava dentro de um grupo e o aluno ele poderia cumprir as atividades, tanto em curso, como em projeto, como em eventos, né? Aí vocês podem pensar, mas vocês aprovaram diferente do PNE. Só que nós aprovamos antes do PNE de 2014. A gente aprovou em 2013. Quando a gente aprovou, não tinha essa restrição de ser só programas e projetos. Então, quando foi aprovado todas as ações de extensão, todas, programas, projetos, cursos e eventos. Tá? Que está diferente do PNE de 2014. Mas, de qualquer modo, como todas as nossas ações elas estão vinculadas a programas, então a gente também não está assim, infringindo o PNE por conta disso, né? Então, nós começamos, a partir de 2013, essa ida às unidades, essas reuniões com o NDE, e aí se chegou a várias soluções de como fazer isso. Não teve uma solução única, a gente foi modificando a partir Quando surgiu uma melhor, a gente ia também implantando. Não teve um modelo único lá na FRJ, né? E o pessoal também do sistema nosso, da graduação, teve que
se adaptar também à extensão. Então, eles criaram uma letra Z, um dígito, para identificar no código do RCS, que aquele era um RCS de extensão, né? Também alteraram também o histórico escolar, então passou também a aparecer no histórico escolar o nome do projeto que o aluno atuou, quem coordena e o número de horas, que isso também não tinha anteriormente. Tá? E como é que é isso na prática? O aluno ele se matricula no RCS de extensão, no período normal de matrícula dele, do semestre, e após essa matrícula ele vai acessar pelo próprio sistema todas as ações que estão lá em andamento, né, naquele semestre, e vai escolher qual ação ele vai se inserir. Não tem uma restrição que tem que ser uma ação do curso dele. Ele pode escolher qualquer ação da universidade que esteja lá disponível para ele, em termos de naquele semestre. Tá? Então, nós fizemos várias experiências de como fazer isso. Alguns cursos, como eu falei com vocês, criaram 12 requisitos, cursos, eventos, projeto 1, 2, 3, 4. Outros criaram com o nome atividades de extensão 1, 2, 3, 4. E assim a gente foi testando várias modalidades. E aí, finalmente, a gente chegou, já no ano passado, com uma proposta de criar um único requisito curricular no currículo, que é aberto para o aluno desde o primeiro semestre letivo e fica aberto o curso inteiro. E ele vai fazendo extensão em projetos, em curso de evento, e vai somando as horas até chegar aos 10%. Qual é a questão aí? Não pode deixar assim, solto. Né? Tem que ter uma previsão na matriz em que momento o aluno vai fazer aquela atividade, porque senão ele não faz. Vai chegar ao final do curso e não vai ter feito os 10%. Né? No caso, por exemplo, lá da enfermagem, que é o curso que eu dou aula, nós tínhamos colocado para o aluno do primeiro período a quinta-feira à tarde. Né? E aí, como estava lá vago, quinta-feira à tarde, ele matriculou em outra coisa. Fez uma monitoria, fez uma outra coisa. Né? Então, tem que ter uma previsão na grade que é para a extensão e bloquear a grade. Ó, aqui é a extensão, senão ele vai se inscrever em outra coisa, com certeza. Tá? Então, tem que ter essa previsão ao longo do currículo todo, em todo o semestre, que horas ele tem disponível para fazer a extensão. Por exemplo, o aluno noturno. Você não pode falar que ele tem que fazer 10% e não fazer a previsão de horas para poder fazer a extensão. Então, você tem que ter isso também à noite também. Né? Que horário da noite ele vai poder fazer extensão, ou final de semana, ou fazer uma atividade de extensão, essas que tem de imersão nas férias, por exemplo. Né? Então, você tem que dar as condições para o aluno fazer, não é só falar que tem que fazer. Né? Então, qual é a nossa situação atual? Nós temos currículos que implantaram de modalidade diferente, né? E agora a gente está migrando esses currículos que já estão implantados desde 2013, 14, 15, para esse modelo novo aqui, tá? Que é o único requisito curricular, tá? Que é chamado de atividade curricular de extensão, que a sigla é ACE. O número de horas vai ser o número de horas que o currículo precisar. Por exemplo, se um currículo de 4.000 horas, então, ali vai ser 400 horas. Um currículo de 5.000 horas, vai ser 500 horas. Tá? Sempre equivalendo aos 10%. Esse foi o modelo que nós achamos mais fácil, porque aí o aluno pode fazer tanto horas em projeto, em evento, em curso, e somar no mesmo semestre. Ele não fica restrito a atuar só em curso naquele semestre, só em projeto. Né? Essa é a ementa, né, desse requisito curricular. Então, é atuação, né? A palavra-chave aqui é atuação. Né? Então, o aluno tem que atuar em atividade de extensão, registrada na pró-reitoria. Né? Tem que ser uma ação registrada, né, porque ela vai ser avaliada. Né? Ele pode ser programas, projetos, cursos e eventos. Né? A coordenação dessa ação pode ser tanto um docente como um técnico, né, da universidade. Né? E aí vem aqui uma diferença para você diferenciar quando acredita para a extensão, quando acredita para atividades complementares. Né? Por exemplo, em eventos, quando o aluno organiza o evento, quando ele é monitor do evento, então conta como horas de extensão. Quando ele é só um ouvinte, um participante do evento, conta como horas complementares. Né? A mesma coisa para curso de extensão. Quando ele organiza o curso, quando ele dá aula no curso, conta como horas de extensão.
Quando ele só é ouvinte, aí conta como atividades complementares. Tá? Então, a palavra-chave aqui nessa ementa para contar as horas de extensão é atuação. Ele não é um mero ouvinte, ele está atuando naquele projeto, naquele curso, naquele evento. Agora, nesse processo todo, gente, tem algumas questões que são fundamentais. Tá? Porque como você vai contar para o aluno a ação registrada, como também o aluno vai ser avaliado, então, a Pró-Reitoria de Extensão tem que ter dois processos, dois sistemas que, de fato, funcionem. Um é o sistema de informação, porque ela vai registrar aquelas ações, né? E o outro, o de avaliação, porque o aluno vai ser avaliado, então a ação tem que ser avaliada também. Né? Nós, lá, anteriormente, a gente só pedia relatório das ações que tinham bolsa. Tá? Então, depois disso, nós passamos a pedir de todas as ações, eventos, cursos e projetos. Tá? E a questão administrativa mesmo. Né? O sistema tem que se adaptar para incluir a extensão. Né? Por exemplo, lá no nosso tinha lá uma coluninha, né, de horas, teórica, prática e teórico-prática, mas não tinha uma coluninha para a extensão, para contar as horas da extensão. Então, teve que se incluir lá uma coluna horas da extensão. Né? Então, o sistema tem que fazer várias adaptações para incluir a extensão. Aqui tem alguém da área de informática aí? De TI? Não, né? Então, isso para eles é super fácil. Eles fizeram muito rápido para a gente, essa adaptação não foi complicado, entendeu? Foi tranquilo. A outra questão é mudar também o histórico escolar do estudante, tá? Passar a constar naquele histórico as ações de extensão. Tá? Isso foi feito também. E, no caso, vai ter que rever algumas resoluções internas da Pró-Reitoria da universidade. Né? Regulamento da extensão, no caso nosso, mudou. A progressão funcional também mudou. Né? Então, tem que também dar uma revisada nos documentos internos da universidade. Agora, o que foi mesmo para nós fundamental foi quando se conseguiu incluir, né, o módulo da extensão dentro do sistema da graduação. Né? Nós usamos lá o sistema SIGA, que é um sistema da UFRJ mesmo, né? Chama Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Ele era só usado para a graduação. Nós passamos a usar lá na extensão mais para controle de pagamento das bolsas, né, primeiro, e aí passamos mais recentemente a usar também para a questão da acreditação da extensão. Então, o aluno acessa esse sistema pelo portal do aluno, que é o sistema normal que ele faz matrícula semestralmente, é o mesmo sistema, tá? E, ao acessar, ele enxerga lá o módulo de extensão e consegue ver todas as ações que estão naquele semestre em andamento. Né? A Pró-Reitoria, por sua vez, tem que semestralmente mandar para o sistema uma planilha atualizada, com os dados das ações que estão naquele semestre em andamento, para que eles lá alimentem e atualizem. Tá? O docente ou o técnico que tem uma ação também, ele também enxerga no SIGA que a ação que ele está coordenando, ele enxerga também todas as demandas de inscrição dos alunos que chegam para ele. Né? Então, por exemplo, se você tiver lá 10 vagas no seu projeto e apareceram 20 alunos, então tem que fazer uma seleção desses alunos e ver quais que vão ser aprovados para ficar com você. Os 10 que não foram aprovados, eles voltam ao sistema e escolhem outra ação. Tá? Que também acontece isso, né? Porque é menos vaga do que a demanda. Né? Vamos lá. Esse aqui é o nosso histórico escolar. Eu fiz um recorte do histórico de pedagogia noturno, de um aluno de pedagogia noturno. Tá? Então, vocês veem ali na setinha. Deixa eu ver se isso aqui está com... Aqui, ó. Aqui tem esse currículo aqui é um currículo que mudou em 2015. Então, eles criaram no modelo Programas e Projetos 1, 2, 3, 4, que eu falei que vocês teve esse modelo também. Né? Então, aqui aparece o requisito. Aqui tem a letrinha Z, que identifica que é a de extensão. Tá? E aqui embaixo tem o nome do projeto que ele participou. Está vendo aqui? O nome do projeto, quem coordena o projeto e o número de horas do projeto. Então, isso a cada semestre é alimentado. E aí, então, consta no histórico dele todas as ações que ele vai fazendo ao longo de cada semestre. Tá? Isso também não tinha anteriormente. Teve que ser adaptado lá pela equipe do sistema da graduação. Estão enxergando aí atrás? Dá para enxergar?
Bom, por conta disso, a gente teve que fazer todo um processo lá na Pró-Reitoria de reorganização dos nossos setores, né? Porque quando a gente fez aquelas reuniões que eu falei com vocês para discutir os currículos, né, a gente conseguiu identificar que tinha muita ação que acontecia sem registro. Muitas. Aqui também tem isso? Não. Tem. E aí a gente passou a fazer todo um trabalho de mobilizar as pessoas para que elas resistam às suas ações, já que só ia poder contar para o aluno uma ação que fosse registrada. Tá? Então, a gente fez uma campanha intensa de registro, criou um setor especificamente para isso, que é a COFAEX. Nesse setor, ele faz, então, o registro, faz a avaliação, avalia os relatórios, né? O certificado do aluno, como também da equipe do projeto, só é emitido depois que o relatório é avaliado e aprovado. Tá? Também criamos um edital específico para registro. Nós tínhamos anteriormente um edital chamado Fluxo Contínuo, que ficava aberto o ano inteiro. A gente mudou isso, criou esse registro, e ele tem edições que abrem e fecham antes de começar o período letivo, né? Para que a gente possa ter as ações daquele semestre aprovadas e encaminhar para o SIGA. Tá? Isso que eu já falei dos relatórios, né? A gente só pedia para relatório de quem tinha bolsa, agora a gente pede para todo mundo e é via sistema. Aqui é só um exemplo para vocês verem a demanda que teve de registro, né, nos primeiros editais rua. Né? A gente começou a fazer esse edital em 2016, 2016-1. Então, a demanda que, se vocês veem, a maioria é de projetos e cursos, né, em todos os semestres. Né? Aqui foi a demanda, não quer dizer que todos foram aprovados, né? Mas a demanda de registro foi essa. E também não quer dizer que todos eram novas, né? Muitos já estavam em andamento sem registro. Tá? Também definimos nesse RUA algumas diretrizes. Além daquela diretriz do FORPROEX, dos 5 Is, nós também definimos algumas outras para poder avaliar se a ação é ou não é de extensão. Tá? Então, a primeira é que a unidade acadêmica, onde o coordenador ou aquele proponente tem a ação, a unidade dele deve aprovar aquela ação primeiramente, antes de enviar para a Pró-Reitoria. Tá? Como eu falei com vocês, nós temos lá essa plenária de extensão. Então, essa plenária é quem dá o parecer final depois da unidade lá dele ter aprovado. Né? E também a aprovação no edital RUA ela é um pré-requisito para que aquela ação possa pedir fomento na Pró-Reitoria. Então, ela só pode pedir bolsa ou tipo de fomento se ela for uma ação aprovada pelo RUA. Tá? Nós temos lá um edital chamado ProFaex, que é um edital que concede bolsa e recurso financeiro. Né? Então, esse edital só pode participar quem está aprovado aqui no RUA. Tá? É um pré-requisito. Com relação ao público-alvo das ações de extensão, né? Então, também definimos que o público-alvo majoritariamente tem que ser de público externo. Tá? Lá tinha algumas ações que eram só para estudantes, ou só para técnicos, só para docentes. Então, a gente não aprova mais esse tipo de ação, porque tem as pró-reitorias competentes para isso. Né? Nós temos a pró-reitoria de pessoal, que faz projetos para os docentes e para os técnicos. Tem a pró-reitoria de assistência do estudante, que faz projetos para os estudantes na área de esporte, na área de saúde, etc. Então, assim, a gente não faz esse tipo de registro se for para público interno, exclusivamente. Tá? Agora, só uma coisinha aqui para fazer uma diferenciação. Uma coisa é o público, outra coisa é o local de realização. Né? Você pode fazer várias ações dentro da universidade e trazer para a universidade o público externo. Tá? Então, não quer dizer que só porque eu estou fazendo fora que é extensão. Ou dentro não é extensão, não é isso. Eu posso fazer várias ações aqui dentro da universidade, trazer as pessoas para cá, fazer evento, fazer cursos. Né? Então, assim, não é o local que vai definir, é o público que vai definir. Tá? A terceira é que toda ação de extensão ela tem que prever obrigatoriamente a participação de estudantes de graduação. Tá? Isso é uma questão básica. Né? Então, nós também temos lá alguns alunos de pós que fazem extensão, mas para eles não é obrigatório, mas tem vários que fazem. Inclusive, na avaliação da CAPES, já há alguns anos já é obrigatória a questão da extensão também. Isso já conta. Então, os cursos de pós também estão se preocupando com isso. Só que para nós não é obrigatório.
todos os projetos, todos os PPCs dos cursos têm que prever, né, lá no seu texto, a questão da extensão, né? Como também os documentos da universidade, né, PDI, né, PPI, todos têm que prever a extensão também. Então, tem que fazer uma revisão geral dos documentos, caso ainda não tenha, né? Também se estimula, né, essa integração, ensino e pesquisa e extensão, né? Então, também se observa se as ações de extensão estão com essa preocupação, né? Prevêem atividades articuladas de ensino, pesquisa e extensão. Quem pode coordenar uma ação lá na FRJ, tanto um docente quanto o técnico. Aqui como é que aqui, Emerson e Fernando? Aqui também? Docente e técnico pode coordenar? Sou docente. Algumas universidades, até aluno coordena, mas a nosso aluno não pode coordenar, só o docente e o técnico. Tá? E o nosso conselho de graduação, quando foi aprovar em 2013, eles incluíram lá um item que, quando a ação de extensão tiver como coordenador um técnico, ela tem que ter obrigatoriamente na equipe um docente para fazer a supervisão do estudante. Tá? Nós temos lá também várias pessoas que se aposentam, tanto docente como técnico, que querem se manter na extensão. Então lá se criou uma figura de colaborador voluntário, né? Essa pessoa faz lá tipo um contrato de voluntário e ela passa a atuar na extensão, mas tem também na pós, na pesquisa, também tem esse tipo de colaborador, né? Mas temos vários casos. E essas pessoas elas não podem coordenar a ação, mas elas podem fazer parte da equipe. Tá? E também se estimula que as ações também busquem parcerias para fazer para essas ações, né? Não é obrigatório, mas se estimula que se busque parcerias também. Aqui são exemplos de eventos que a gente faz, que a Pró-Reitoria faz anualmente, né, com intuito com vários objetivos, mas também de agregar muitos alunos ao mesmo tempo para fazer a extensão. Então, nesse evento que a gente chama de Conhecendo da FRJ, ele ocorre sempre no mês de maio, ele consegue agregar cerca de 200 alunos nossos trabalhando no evento. Tá? Esse evento ele recebe alunos do ensino médio para conhecer os cursos da FRJ. A gente recebe cerca de 13 mil alunos do ensino médio em 3 dias. A gente divide esses alunos em 3 dias. Então, o nosso maior evento hoje é esse, em termos de público, né, atendido, é esse aí, 13 mil alunos do ensino médio. Né? Fazemos também a semana de integração acadêmica, que ela anteriormente era só para os nossos alunos, para cada um chegar lá e se apresentar os seus trabalhos de pesquisa, de extensão. Né? E já há algum tempo nós mudamos e abrimos o evento para o público externo também. Tá? Essa é uma foto do Conhecendo a FRJ do ano passado. Ela acontece em um ginásio lá da Educação Física, porque é o único espaço que cabe esse evento, porque ele é muito grande. Né? Então, fica assim um auditório cheio como esse, que é um ginásio, e ficam várias salas ao lado com telão para poder projetar, porque não cabe também todo mundo ali dentro. Esse é o nosso reitor atual, falando lá para os alunos. Aqui é uma foto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vocês fazem aqui também, né? Esse evento é em outubro, e vocês veem aqui do lado alunos da Química e aqui alunos de escola pública, né? Então, assim, são eventos que vocês podem fazer, eventos grandes, e, ao mesmo tempo, colocar muitos alunos nossos atuando no evento, né, como monitores. Né? Aqui, algumas questões que o pessoal sempre me pergunta nas palestras, eu já botei aqui uma síntese qual a diferença de ACC e extensão. Né? Eu até já falei quando fui falar da ementa lá. Né? Então, a ACC, o aluno não está atuando, o aluno está como participante, como ouvinte. Né? Como eu falei, no evento, se ele vai só no evento, ouvir o evento, então ele conta como ACC. Mas se ele está organizando o evento, conta como extensão. Né? Então, agora, a ACC é onde os currículos atuais estava a extensão. Anteriormente, era na ACC. Né? Então, quando for discutir as horas de extensão, já pode partir da ACC. Né? Se lá tem X horas de ACC
e lá o aluno fazia extensão, mas não de maneira obrigatória. Você pode reservar uma parte daquelas horas da ACC e já contar porque ele faça extensão obrigatoriamente, por exemplo. Então, você pode partir a discussão daí, né, do ACC, por exemplo, né? Aluno de curso noturno, né? Você fala, o aluno de curso noturno é um aluno trabalhador, ele não vai ter hora para fazer, né? Então tem todo aquele argumento de não fazer, né? Mas se você fizer uma previsão na grade dele, né, como fizeram, por exemplo, no nosso curso de pedagogia, que ele vai fazer extensão naquele X, na quarta-feira à noite, por exemplo, né, fixo ali, né, em cada semestre você vai mudando isso. E também ter oferta de ação de extensão à noite e final de semana e nas férias para ele fazer. Então, tem que dar as condições para que ele possa fazer. A mesma coisa para o aluno à distância, né? Tem que também ter atividade de extensão que ele possa fazer nos polos, por exemplo, da universidade. Então, né, tem que também prover essa atividade. Ou final de semana. Aqui tem vários campos, não? Ou é só um campo? Tem quantos? 3. Mas são longe? Mas são longe? Não, muito longe. Eu fui ontem numa universidade, lá em Campina Grande, que elas tinham 8 campos, e um lá para chegar a 3 horas. Então, assim, já fica mais difícil essa integração de cursos, né, quando é muito longe. Tem que pensar essa logística, né? Então, assim, tanto os cursos diurno, noturno, à distância, tem que incluir na matriz, mas tem que dar condição para o aluno fazer, né? Aqui tem PET também? Tem. Então, o PET ele faz ensino, pesquisa e extensão. Então, lá no nosso caso, as atividades que o PET faz de extensão, a Pró-Reitoria faz o seu registro e ela pode ter crédito. Não é o PET inteiro, porque o PET não faz só a extensão. Então, a gente só acredita a parte que é de extensão. A mesma coisa para o PIBID, né? Também tem aqui, né? Com certeza. PIBID também tem uma parte que faz também a extensão. Então, você pode também, nessa científica, não. Também não. Então, a parte que o PIBID faz de extensão, você pode registrar e dar crédito para o aluno também, tá? Ligas acadêmicas tem aqui? Nós temos lá algumas também. Lá. Então, as ligas acadêmicas, elas foram criadas inicialmente para ser um grupo de estudo entre alunos, né? E aí depois algumas passaram a fazer curso, fazer eventos. Então, quando elas fazem esses eventos, esses cursos para o público externo, nós também podemos também contar com uma atividade de extensão. Mas se for só para eles mesmos, também a gente não registra, tá? Então, o registro não é da Liga, é da ação de extensão que a Liga faz. A mesma coisa as empresas júniores também, né? Nem tudo que elas fazem é extensão, né? Mas faz muita extensão. Ela pode fazer com uma cooperativa, com uma associação de moradores, com um grupo de pescadores, né? Então, com a prefeitura. Então, quando ela faz extensão, a gente também registra e dá crédito para esses trabalhos também, tá? Uma coisa também que o pessoal sempre pergunta, meu curso tem que dar conta de todas as ações dos meus alunos? Não, né? Quem tem que dar conta é a universidade, né? Porque a ação de extensão, ela não é do curso, ela é da universidade, né? Não é o curso que tem que ofertar todas as ações para os alunos. Os meus alunos da enfermagem, eles não fazem extensão em enfermagem, eles têm a liberdade de escolher qualquer ação da universidade para se inserir, e não fica restrito a ações da enfermagem. Então, não tem que ter essa preocupação de curso. Meu curso tem que dar conta de tudo, né? De todas as horas de extensão dos alunos. Não é isso, tá? Em termos de carga horária docente, né, como que é computada? O docente que está lá com o aluno na ação de extensão, ele vai contar na sua progressão como horas de extensão. O docente que é responsável pelo o SES de extensão, que lança os conceitos no sistema, que faz esse acompanhamento, se o aluno está ou não está inserido em projetos. Então, esse docente ele conta nas horas dele de ensino, tá? Em termos assim, de resultados nossos lá, a gente já né, 2013 para cá, que a gente começou a implementar, a gente já viu que tem uma valorização do docente que faz extensão, né? Antigamente não tinha essa valoração, até porque não pontuava para a progressão, então as pessoas também não davam valor a isso, né?
Nós temos também uma comissão chamada COTAV, que faz a alocação das vagas docentes nos departamentos e unidades acadêmicas. Então, essa comissão também ela pede à Pró-Reitoria um relatório de ações em andamento para contar como um dos critérios também para alocar as vagas docentes nos departamentos. Tá? E esse último eu já falei, a questão da carreira docente. Né? Aqui é o artigo do Consune que diz, né? Eu vou ter aqui em vermelho, ó. Para lograr aprovação, o docente não pode obter pontuação igual a 0 nas atividades dos grupos 1, 2, 3. O grupo 1 é o grupo de ensino, o grupo 2 é de pesquisa e o 3 é de extensão. Tá? Então, isso já ocorre desde 2014, lá na FRJ. Em termos dos técnicos, né, também tem uma valorização do técnico que faz extensão, só que em termos de carreira do técnico, não tem ainda vamos dizer assim, uma compensação como tem no docente. Então, nós estamos participando, enquanto Pró-Reitoria, de um grupo de trabalho com a Pró-Reitoria de Pessoal para pensar isso, como alterar isso em termos também de carreira docente, porque nós temos vários técnicos nossos que fazem extensão e são pessoas que têm mestrado, doutorado, né? Então também tem que ter algum tipo de reconhecimento também. Né? Para os alunos, né? Nós começamos já ter agora, desde o ano passado, as primeiras turmas se formando com esse currículo já. Né? Então, nós fizemos uma avaliação da turma de psicologia, que se formou ano passado. Né? A gente viu que a psicologia, que é um curso que tinha muita evasão, um curso de mais de 5.000 horas, eles conseguiram baixar a evasão do curso a partir da inserção precoce do aluno, né, em atividade de extensão desde o primeiro período. Tá? Também conseguimos baixar a taxa de retenção. Tá? Isso tudo não era objetivo nosso quando foi implementar, mas a gente viu isso quando foi fazer a primeira avaliação. Né? Que aí eles passaram a ter mais interesse pela profissão dele, enquanto psicólogo, né? E aí isso mudou completamente. E também aumentou o rendimento deles acadêmico também. Tá? Então, isso não era objetivos nossos, né? Mas acabou tendo esse tipo de consequência. Nós estamos agora lá num processo, agora, a partir desse ano e ano que vem, que é fazer a avaliação de todos os cursos que estão já com turmas se formando com o novo currículo. Tá? Porque certamente vai ter ajustes. Né? Esse é um processo muito dinâmico e tem que estar o tempo todo ajustando e adequando. Enquanto desafios, né, que a gente passou, e aí algumas coisas que nós erramos, vocês não precisam errar, né, quando a gente já errou, já queima uma etapa aí. A primeira questão é vocês, quando forem discutir, pensar, eu vou fazer essa inclusão, mas sem aumentar o total de horas do curso. Tá? Né? Se um curso já tem 4.000 horas, se eu botar mais 10%, vai ficar 4.400. Então, a ideia não é essa, é você repensar o currículo como um todo. Né? É uma discussão muito maior, né? Pensar que aluno eu quero formar. Né? Nós estamos numa universidade pública, né? Uma universidade que é paga com o dinheiro do povo. Então, que aluno eu quero formar numa universidade pública? Que perfil de aluno eu quero formar? Então, é muito pensar nessa lógica, né? E não uma mera inclusão da extensão, não é isso. Não é só cumprir uma lei, né? É repensar o currículo. Né? Então, todos os cursos nossos tiveram que fazer isso, né? Incluir no seu PPC a extensão. Né? Muitos não tinham, tiveram que fazer isso. Né? É uma trabalheira isso, em termos de pró-reitoria de graduação, né? Porque ela vai ter, ao mesmo tempo, todos os currículos da universidade sendo reformados, né? Revistos. Né? Então, é uma trabalheira, de fato, mas tem que ser feito isso. Outra questão também é mobilizar toda a comunidade acadêmica, né? Estudantes, professores, técnicos, para esse processo, as pessoas entenderem o que está sendo feito e participarem desse processo. Né? E a articulação que eu falei anteriormente, né? Que eu enfatizei, né? Articulação, graduação e extensão, fundamental. Em termos de divulgação lá nossa, essa é uma questão que é crucial, a divulgação, né? Porque os alunos não conheciam que ações estavam em andamento, né? Todas as ações. Né? Na ocasião, a gente fez um folder primeiro, um folder pequeno, depois 2 alunos nossos, um aluno de geografia e um aluno de informática, fez um mapa da extensão, que colocou o mapa do Rio de Janeiro e colocou as ações naquele mapa, né? onde elas aconteciam,
né, quem era o público-alvo, o contato, etc. Mas, mesmo assim, e aí as unidades também passaram a ter também murais internos nas unidades acadêmicas, mas também isso não deu conta. Isso só conseguiu suprir, de fato, essa demanda de divulgação quando foi criado o módulo da extensão no sistema. Só, porque aí o aluno entra lá e vê tudo, né? Então, foi a única maneira que a gente conseguiu, de fato, chegar a informação para o aluno, né? Também, nós, quando íamos em cada reunião de unidade, a gente sempre tinha muitas perguntas, então a gente passou a colocar essas perguntas na página da Pró-Reitoria, a pergunta e a resposta, já para eliminar um pouco quando fosse para a próxima reunião. Tá? Outra questão também que a gente viu na ocasião, que as ações que a gente tinha naquela ocasião não davam conta de tudo, né? As ações que tinham, eu estou falando na Pró-Reitoria, né? Então, a gente passou a fazer esse trabalho todo de divulgação para que as pessoas fossem fazer o seu registro de ação, né? E também criamos ações novas também. E pensar ações grandes, como aqueles exemplos que eu dei, ações que vão estar ao mesmo tempo, incluindo muitos alunos, né? Também elaboramos um guia da acreditação, né? Esse guia ele tem um link para ele, vocês podem baixar depois, o arquivo eletrônico, né? Também surgiu uma demanda de fazer um curso de formação e extensão, que a gente fez uma primeira turma só interna lá da FRJ, mas aí depois veio uma demanda das universidades lá do Rio, aí esse curso passou a ser de extensão, aí veio a UERJ, a Unirio, a Cefet, a UF, todos vieram para o curso, né? Então, a gente fez 2 turmas mista entre instituições do Rio de Janeiro, e agora tem a demanda de fazer ele também à distância. A gente vai fazer agora, ainda esse ano, uma turma à distância. Tá? É um curso de 28 horas que discute extensão, como fazer um projeto, o conceito, as diretrizes, né? E o edital RUBA, que eu já falei para vocês, né? Outra questão também que é fundamental, que as pessoas sempre me perguntam, e os recursos, né? Como ampliar a extensão sem recursos, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, que eu digo todas as universidades, não é só as federais, as estaduais também, né? A nossa UERJ lá do Rio está numa situação terrível, né? Então, assim, é uma situação que não é diferente para a federal e estadual, atualmente, né? Então, nós fizemos todo esse processo lá na FRJ sem aumentar nenhum recurso, porque não tinha de onde aumentar mesmo, né? Aliás, foi só corte. A gente está tendo só corte a cada ano, né? Então, assim, não tem perspectiva de aumento de recursos, né? Então, como na universidade, sempre foi, em todas as universidades, a graduação sempre é a prioridade da universidade, né? E a extensão agora está dentro da graduação, então ela passa também a ser uma prioridade. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é a mudança de cultura interna, né, com relação a isso. A extensão agora ela está dentro do currículo da graduação. Então, ela também passa a ser uma prioridade, né? Só para vocês terem um exemplo, lá, o nosso serviço de transporte, ele colocava como prioridade número 1 trabalho de campo da graduação. Prioridade número 1 lá. Sempre foi assim. Então, se ia lá, alguém da extensão pedir um carro, uma Kombi, o carro que fosse, aí, primeiro, todos os pedidos da graduação eram atendidos, se sobrasse carro, ia para a extensão, né? Hoje, não. Hoje, como a extensão está na graduação, está dentro do currículo, né? Então, ela também passa a ser também o número 1 em termos de transporte. Então, é uma mudança que tem que ser feita de cultura na universidade, para repensar isso, porque não tem perspectiva, isso nem no Estado, nem no governo federal, de chegar a novos recursos na universidade. Tá? Então, tem que fazer uma discussão interna mesmo de repensar a lógica atual, né, da universidade. Tá? O edital de fomento que eu falei, isso aí, o nosso reitor ele não cortou nenhum recurso do orçamento do edital, né, de bolsas. A gente teve corte, por exemplo, no recurso para fazer eventos, em várias coisas, mas não teve nenhum corte em relação às bolsas. Tá? Então, é o mesmo orçamento que está já há mais de 4 anos lá para as bolsas. Com relação a editais externos, né, não tem tido mais nenhum edital, praticamente. Eu não sei se a Fundação daqui de São Paulo faz, como é que é? A FAPESP, né? Não faz mais. Então, nós tínhamos lá da FAPESP, tínhamos 3 editais de extensão que não estão acontecendo, né? O edital do MEC, que era aquele PROEST, já não tem desde 2016. Né? Então, assim, em termos de editais externos, também sem perspectivas atuais. Né? Então, a gente tem que, de fato, mudar a cultura interna e alocar
o recurso que vem para a graduação tem que também ser para a extensão também, porque agora ela está dentro do currículo, né? E só para fechar, esse é um trecho do FOR-PROEX, do documento da política de extensão, né, que traz justamente isso, que as ações de extensão elas têm que ser incluídas nos currículos, né, tem que ser flexibilizados os currículos, né, e lá embaixo ele reforça aquilo que eu falei com vocês, a questão do envolvimento das diversas instâncias acadêmicas e administrativas, porque aí vai o transporte, vai o cara da informática, do sistema, né? Então, tem que ser uma integração conjunta para que isso, de fato, aconteça. Aqui é uma bibliografia que eu trouxe para vocês. Aqui é o meu contato, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, alguma coisa. E aqui tem um link da página da Pró-Reitoria, que tem as resoluções nossas, tem aquele guia, né? Aquelas perguntas frequentes, estão tudo ali. Então, assim, de maneira bem sintética, né? Eu falei aqui um trabalho que foi de vários anos, né? Mas a ideia também era falar isso para vocês, e também ter um tempo para a gente poder abrir e conversar um pouco e fazer perguntas. Tá? Então, é isso, de maneira resumida, é isso. Obrigada, professora Ana Inês. Muito bom ver uma experiência já avançada aí, né? Para nós que estamos começando é muito bom. Então, podemos coletar algumas perguntas, algumas reflexões aí. Boa tarde, professora Inês. Também agradeço a sua presença, a sua contribuição. Meu nome é Simone, eu sou docente da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Eu coordeno a comissão de curricularização lá da Unifesp. Nós estamos, na verdade, na terceira comissão, né? Houve uma primeira comissão que fez o estudo dos documentos e iniciou a discussão dentro da universidade. Uma segunda comissão que formulou uma proposta para a universidade e implementou e elaborou a resolução, né? Nós estamos dentro daquelas 9 que já tem a resolução publicada e os cursos estão no processo, né, de mudança do PPC. Cada curso está num estágio diferente, né? Mas a minha dúvida a proposta lá da Unifesp foi um pouco diferente do UFRJ. Inclusive, quando a primeira comissão, né, começou a fazer a discussão e os estudos do marco legal, a gente teve acesso à página da UFRJ, tivemos acesso ao guia de acreditação, né? Na Unifesp também elaboramos um guia lá nós chamamos curricularização. Entendemos um pouquinho diferente essa questão da acreditação e da curricularização. Mas a minha dúvida é o seguinte, com relação à sua fala sobre as atividades complementares, né? Depois você falou também sobre o PET, PIBID. Eu não entendi se isso também conta dentro dos 10% de extensão, né? Previstos lá no PNE. Lá na Unifesp, nós fizemos uma separação até bastante rígida, né, do que nós entendemos da extensão que é realizada dentro das atividades complementares, que já acontecia, né, dos 10%. Né? Então, a gente fez um debate muito grande. Nós estamos nesse processo há 4 anos. Entramos agora no 4º ano, justamente por isso. Né? São muitos cursos, são questões muito específicas, né? Realidades muito específicas, né? Desafios específicos. Então, elaborar uma proposta para toda a universidade é sempre um desafio muito grande, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que vocês entenderam e como vocês estão acreditando essa extensão. Vai fazer um bloco?
Professora Ana Inês, obrigada pela sua exposição. Eu sou docente do Instituto de Artes e, atualmente, eu estou assessorando a Pró-Reitoria de Graduação. Junto com a professora Muriel, a gente está também nessa empreitada de estarmos juntos aí verificando a questão da curricularização da extensão, né? A Pró-Reitoria de Graduação aqui da Unicamp, ela vem tendo esforços, né, com o projeto dela Renova Grade, para essa atualização de todos os currículos, né, e, nesse primeiro momento, nós já inserimos a discussão, né, da curricularização da extensão. Então, a sua vinda aqui é muito importante nesse aspecto, por a gente estar nessa fase, né, de discussão e junto com os coordenadores. E estamos, assim, atuando em diferentes ações possíveis para que os coordenadores enxerguem os seus cursos, tendo a possibilidade dessa acreditação e desse olhar mais preciso, né, com relação a essas questões da extensão. A gente sabe, como a professora da Unifesp comentou, existem cursos com diferentes especificidades, né? Então, acho que cada curso eles vão ter, de alguma forma, um olhar diferenciado. Outra questão também que foi levantada muito é porque essa regulamentação, na verdade, ela vem para as universidades federais, né? Ainda a Universidade Estadual de Campinas, que é regida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, ainda não informou nenhuma regulamentação a partir desses 10%. Mas a gente já vem trabalhando dentro dessa perspectiva que há realmente um compromisso, um comprometimento importante para que a gente olhe a extensão de uma forma mais ampla, dentro dos currículos, né? A minha pergunta, professor, é com relação aos currículos, se vocês atuaram, de alguma forma, olhando as diferentes especificidades, se os currículos eles já apresentavam situações, né, curriculares de extensão e que poderiam, de fato, ser acreditado como extensão, né? Ou seja, alguma característica já específica dentro do curso da formação do próprio estudante já ser de extensão. E se isso vocês, no fato, você enxerga como possibilidade de acreditação? Essa seria a minha pergunta. Obrigada. Oi, boa tarde, professora Inês. Eu trabalho na Secretaria de Extensão, aqui da Faculdade de Educação, e, né, eu queria saber, você explicou bastante, mas ainda fiquei com algumas dúvidas em relação ao registro das ações extensionistas, né? Porque a gente está sentindo localmente, acredito que outras unidades também devem sentir isso, que muitos projetos de extensão, muitas ações acontecem e não ficam registradas, se elas não passam por algum edital ou se não se transformam em curso ou evento, né? E essa avaliação, você disse que elas passam por algumas diretrizes, né? Isso foi criado no âmbito da UFRJ ou tem também alguma ação local que dependendo da demanda de cada faculdade ou instituto, essas ações extensionistas podem ser consideradas dentro do edital e dentro realmente válida para ser registrada. Queria que você contasse um pouco das experiências nas distintas faculdades. Obrigada. Professora Simone ali. Na verdade, Simone, a gente, tanto atividade complementar como PIBID, PET, tudo, eles não têm só extensão. A gente partiu a discussão da atividade complementar porque é onde estava, na maioria dos currículos anteriormente, a extensão. Ela estava ali contida. Não estava como obrigatória, mas continha ali. Então, se um curso fazia 400 horas, por exemplo, de atividade complementar, você pode já, a partir daí, tirar uma parte dessas horas e alocar nas horas que são obrigatoriamente de extensão.
né? Não é que a atividade complementar vai contar como extensão, não é isso. Você pode passar horas para ficar efetivamente em extensão. Nesse caso, os cursos tiveram que fazer o quê? No meu curso, por exemplo, que eu fazia parte do NDE da enfermagem, na ocasião da discussão, a gente teve que definir claramente no currículo que atividades iriam ficar como atividade complementar, né, para não ter essa confusão, né, com a extensão. Então, a gente teve que definir, junto com definir o que é extensão, teve que definir também o que é atividade complementar, tá? Que é onde estava anteriormente, né? Os exemplos que eu dei ali de PIB, de PET, ligas acadêmicas, são projetos, né, lá da universidade, que lá no nosso caso, elas não têm registro na Pró-Reitoria de Extensão, nenhuma delas, mas tem registro das ações de extensão que eles fazem, né? Então, as ligas acadêmicas fazem extensão, quando ela faz, registra. Às vezes ela dá um curso que é aberto ao público externo. Quando isso acontece, então se registra aquele curso e certifica-se pela Pró-Reitoria de Extensão, tá? Então, não é a liga toda que é registrada, é só as atividades de extensão que ela faz que são registradas, tá? Era isso? Era isso. E, então, essas ações que são registradas como extensão, elas estão contando nos 10%, porque aí elas passam a fazer parte daquele rol de ações que nós encaminhamos para alimentar o sistema da graduação. Entendeu? Qual é o seu nome? Daniela, né, que ela não falou. Só falou que era de artes. A Daniela, na verdade, Daniela, o documento do CNE, ele regulamenta todas as instituições de ensino, públicas, particulares e comunitárias, todas. Ela não faz essa distinção que é só para as federais. Então, e o próprio PNE, anteriormente, também já não tinha essa restrição também, né? Então, a resolução é para todas as universidades. Isso não, né? As estaduais estão incluídas, sim, né? O que o Fórum tem feito, a nível estadual, é procurar o Conselho Estadual de Educação, o nosso Fórum de Pró-Reitores das Públicas, para conversar, articular como fazer isso de maneira mais rápida, né? Mas já o documento do CNE e o próprio PNE já tem embasamento para vocês fazerem, tá? Então, a nossa discussão, ela não foi, vamos dizer assim, quando a gente foi discutir com os NDEs e as unidades acadêmicas, não foi uma discussão em cima da ação de extensão, foi uma discussão em cima dos currículos primeiro, né? A gente, quando ia para a reunião, a gente lia as diretrizes daquele curso, conhecia toda a legislação que rege aquele curso, para poder a gente chegar lá e ter condição de opinar também. Porque, muitas vezes, a equipe do curso, sozinha, o NDE, eles não enxergam onde mexer ali naquela matriz curricular. Então, o nosso papel era qual? Era abrir semestre a semestre da matriz e analisando junto com eles onde se poderia mexer ali, né? Que não foi de uma maneira igual. Por exemplo, no nosso curso de pedagogia, eles cumpriam 100 horas a mais de estágio do que as diretrizes deles previam. Cumpriam a mais. Então já foi ali uma brecha. A gente pode tirar aquelas 100 horas que estavam a mais, tirar dali e colocar para a extensão. Então, cada curso foi diferente, entendeu? O curso da enfermagem, por exemplo, que eu dou aula, o curso da enfermagem, eles tinham lá um componente desse também, que era um SCS, que era para o aluno aprender a fazer pesquisa. E tinha em todos os semestres do curso. Quando a gente foi ver, eles não cumpriam as horas que eram estabelecidas em cada semestre, cumpriam a menos. Então, o que a gente fez? A gente deixou o que eles cumpriam, e o que não cumpria, a gente passou para a extensão. Então, assim, essa discussão tem que ser com cada curso. Tem que analisar, né? Eu não sei como é aqui, mas lá na FRJ, que é a universidade antiga, né, já com 98 anos, já indo para os 99, né, assim, algumas pessoas se sentem dono das disciplinas, né? Elas acham que não pode tirar nenhuma horinha da minha disciplina. Então, assim, lá teve muito isso. Eu não sei se aqui tem esse problema, tem também. Mas lá foi difícil. Alguns cursos foi difícil, porque ninguém queria abrir mão de alguma horinha para poder passar para a extensão. Mas a ideia é você repensar mesmo o currículo mesmo, né? Porque senão não tem como incluir, se você não fizer isso. É um exercício de abrir o currículo e ir analisando um a um, semestre a semestre, para poder chegar aonde fazer isso, entendeu?
Então, assim, não foi uma discussão em cima só das ações de extensão. A gente fez esse diagnóstico primeiro e essa discussão interna com os NDEs. E aí, porque a lógica nossa não era pensar a ação por curso, não era pensar a ação por unidade acadêmica, não era isso. Era pensar ações da UFRJ como um todo. Tá? Por isso não ficou... Foi uma outra lógica de discussão. Tá? Teu nome? Juliana, né? Da educação. Juliana, então, o nosso registro, como eu falei com você, quem definiu as regras do registro foi a Pró-Reitoria de Extensão junto com a plenária de extensão. Nós temos uma plenária que ela reúne todos os coordenadores, então tudo se passa nessa plenária, então eles aprovaram também. Então, eles também consensuaram de como deveria ser feito. Tá? Então, a regra é para toda a universidade. Todas as ações têm que ter registro para poderem serem acreditadas. E tem que atender aquelas diretrizes. Agora, a primeira avaliação da ação é feita na unidade. No caso de vocês, da educação. Seria o primeiro local de avaliação daquela ação seria na Faculdade de Educação, até chegar na plenária de extensão. Mas a regra é a única para toda a universidade. A unidade acadêmica sozinha não pode definir que aquela ação é extensão e pronto. Vai ter todo um processo de avaliação que ela vai passar depois que a unidade aprovar. Entendeu? Acho que é isso. Boa tarde, eu sou Laís, sou docente aqui e coordeno a ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Eu sei que tem na UFRJ também. E a minha pergunta é um pouco nesse sentido, desses projetos e programas, mais especificamente, que são os mais estruturados, digamos, já como extensão, antes da obrigatoriedade. Eu vejo esses programas como uma grande oportunidade de receber alunos interessados a partir dessa expansão da extensão. Então, eu queria saber como foi na UFRJ, especificamente com esses programas, a ITCP, o Soltec, conheço lá também o Núcleo de Solidariedade Técnica, né? Enfim, é uma pergunta mais específica, mas para entender o que a curricularização, se ela deu uma nova direção à extensão, se a extensão mudou de cara, ou se a gente ainda não sabe, porque o processo é muito recente, mas se você tem essa impressão de que que vocês criaram coisas mais interessantes ou não, ou, enfim, se isso modificou o que é a extensão na UFRJ. Obrigada. Está gravando. Boa tarde a todos. Parabéns, professora Ninês, enfermeira, também sou enfermeira, somos 3 aqui. Professora da Faculdade de Enfermagem e coordeno também um projeto de extensão aqui pela PROEC. A minha pergunta, eu achei muito interessante, né, a proposta da UFRJ, só que eu fiquei com essa dúvida também das ações de extensão, porque você foi bem clara, né, que as ações elas não estão vinculadas ao curso. Elas são ações oferecidas pela universidade, né, e é um banco de ações, e esse estudante ele vai cumprindo a sua carga horária, que ele precisa dos 10%, ou seja, um aluno de enfermagem pode fazer isso num projeto de extensão, por exemplo, que eu teria na UFRJ, lá na enfermagem, mas ele poderia fazer na educação também, né, eu poderia fazer na medicina, e assim por diante. Muito interessante, mas eu fiquei na dúvida, talvez seja uma questão, um desafio para vocês, e eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua experiência, de como fazer, então, a indissociabilidade, então, do ensino com a extensão e a pesquisa, né? Com a pesquisa, muitas vezes, quem está fazendo extensão há bastante tempo percebe que a pesquisa ela surge, como o professor Rubens falou mais cedo, né? Ela surge no cotidiano da extensão. Mas como tornar isso claro para o ensino? Então, eu fiquei um pouco com dúvida em relação a isso, porque a gente vai precisar pensar nisso, porque tem um movimento também de associar as disciplinas, né, a extensão ao curso, né, esses 10%, o aluno realizar a extensão dentro do seu próprio curso. Então, se vocês pensaram nisso, e como que vocês chegaram nessa decisão, e se vocês conseguem, de fato, fazer essa associação clara, né, essa articulação do ensino com a extensão. Bom, obrigada, professora Ana, pela sua fala, realmente muito rica e importante
a experiência. Eu sou a Gabriela, sou técnica administrativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC. E eu tenho uma dúvida com relação a uma ênfase que você nos mostrou aqui, que é a importância das propostas extensionistas serem destinadas à comunidade externa, né? Você deu bastante ênfase a isso, especialmente porque existem outras áreas na UFRJ destinadas à formação da comunidade interna. A nossa experiência na Federal do ABC tem sido muito delicada com relação a essa exigência. As propostas que têm chegado até nós têm essa formatação clara de destino à comunidade externa, mas, na concretude, no fato, essa exigência acaba não se realizando. Então, eu tenho parte da minha equipe que é responsável por avaliar os relatórios e os documentos comprobatórios das ações extensionistas, e é muito comum a gente pegar esses documentos e verificar que 99% dos participantes dessas propostas são alunos ou docentes da própria universidade. Então, uma significativa parte dessas atividades não tem atingido a comunidade externa. E as razões podem ser múltiplas, né? A própria, esse muro invisível que a universidade pública ainda tem com relação à sua comunidade, a própria localização da universidade, que é complicada, enfim, a própria história da universidade, que é recente na região do ABC, enfim, são muitas explicações, às vezes até um excesso de academicismo atrelado à proposta. E aí eu queria saber se vocês já passaram por isso na UFRJ, se passaram, como contornaram, ou se não passaram por essa situação. Eu vou me aproveitar, né? Pode? Vou fazer uma pergunta, aí a gente encerra, tá? É a minha dúvida com relação à avaliação depois, porque isso tem que passar por uma avaliação, certo? Se o FRJ já passou pela avaliação, que eu acho que é do INEP, né? Se já existe uma avaliação, uma validação do que está sendo feito na universidade, e se existe ou se não existe, que tipo de indicadores são usados para fazer essa avaliação? Muito obrigada, professora. Nós temos lá na FJ uma incubadora de cooperativas populares e também tem a incubadora de empresas também, tem as duas, né? Essa que é igual à sua, que é a ITCP, tem muito mais cara de extensão, inclusive nós temos lá, ela tem o registro como programa de extensão lá na FRJ, né? Que tem seus vários projetos com diversas cooperativas. É um programa de extensão já antigo lá na FRJ, inclusive ajudou várias incubadoras do país também a se organizarem. E ela possibilita, né, que eu tenho visto, alunos de diversas áreas que atuam na ITCP, alunos de serviço social, de contabilidade, de administração. Então, ela em si já possibilitava assim, alunos de diversas áreas estarem atuando juntos, né? E temos também outros programas lá, como você também citou, o Soltec, né? São projetos que trabalham também com alunos de diversas áreas também. Então, esses programas eles continuam existindo lá na FRJ, né? A gente só está, assim, vamos dizer assim, ampliando, né, ações desse tipo, né? Que todas as ações de extensão, ela já tem na sua proposta inicial a previsão de ser interdisciplinar, de prever que vai receber aluno das diversas áreas. Quem define o número de vagas de cada ação no semestre é o coordenador. Então, ele diz que se ele vai ofertar 2 vagas, ou 10 vagas, ou 40 vagas. Então, ele que vai definir isso, né? E também, quando ele abre as vagas, para ele pode aparecer qualquer aluno, de qualquer curso. Então, ele também vai definir esse perfil de aluno que ele quer para a atividade que ele quer naquele projeto, porque, de repente, pode aparecer um aluno que não atende ao perfil do projeto, né? Nós temos alunos da enfermagem, por exemplo, que fazem trabalho junto com a odonto, com a fisioterapia, com a educação física, né? Tem aluno de belas artes que atua na medicina,
O aluno de comunicação, ele pode atuar em qualquer projeto, porque o de comunicação é fundamental em todos os projetos, né? Então, assim, possibilitar essa interdisciplinaridade, que ele circule nas diversas áreas, é o nosso objetivo, que ele não fique restrito a ações especificamente do curso dele. Tá? Nós temos, por exemplo, lá tem um projeto chamado Contadores de Histórias, que conta história para crianças que estão internadas. Quem mais demanda esse projeto são alunos de engenharia, por exemplo. Quem mais se inscreve na seleção para contar história são os alunos de engenharia. Então, assim, às vezes você acha que não tem a ver uma área com a outra, mas quando você vai ver, tem muito a ver, né? Então, possibilitar isso, deixar isso aberto para o aluno é o nosso objetivo. A gente não quer restringir mesmo. Por isso que se um currículo inteiro for criado como disciplinas mistas, aquele exemplo que eu dei, aí o aluno vai ficar preso a só projetos daquele curso. Então a gente não estimula isso, que tenha um currículo inteiro só com disciplinas mistas. Tá? Porque ele possa também ter essa possibilidade de circular na universidade. Porque nós estamos na universidade, então ele tem que ter essa possibilidade de conhecer todas essas áreas. Tá? Então, o nosso papel agora também é estimular isso, que outros projetos como o TCP, como o Soltec, também tenham o mesmo caráter de serem interdisciplinares. Tá? É um trabalho que não acaba, tá, gente? Esse trabalho é constante, você não... Eu estou aqui falando, mas a gente não acabou ainda. A gente está em processo de implementação, né? Como é teu nome? Débora, da enfermagem. Então, como fazer esse processo de fato se tornar interdisciplinar, né? Disciplinar e indissociável, coincidindo com a pesquisa. Essa questão de ser indissociável já é uma das diretrizes. Então, quando a gente já vai à avaliação, a gente já vê se ela prevê ações que possibilitem essa integração coincidindo com a pesquisa. Então, isso já é uma diretriz nossa na avaliação da proposta. E aí, depois isso é feito o acompanhamento através, quando ele apresenta o seu trabalho num congresso de extensão, quando emite o relatório anual, isso tudo é avaliado, acompanhado. A gente também começou a fazer algumas avaliações em loco. Tá? Então, a partir dos relatórios que a gente lia, alguns que a gente via assim, alguma questão que precisava ser corrigida, ajustada, a gente faz uma avaliação em loco. A avaliação em loco é muito trabalhoso também, a gente não faz com todas as ações, porque não dá conta, mais de 1000 ações fazer isso. Então, a gente faz só em algumas que o relatório apontou algum problema, então a gente vai e faz uma avaliação em loco. Tá? Nós não temos pernas para avaliar todas as ações em loco, não tem como fazer isso. Né? Então, o exemplo que você deu de estar ligando a disciplina a um projeto é aquele exemplo que eu dei da disciplina mista, mas que eu, pessoalmente, eu não estimulo isso no currículo inteiro. Porque você vai amarrar só que ele vai só fazer projetos da enfermagem. Tá? Então, isso para o aluno não é bom. Para o crescimento do aluno, não é bom. Né? Depois, se quiser, eu posso até passar para você como é que a gente fez na enfermagem, que eu participei do NDE da enfermagem, e a gente... mas a gente não, o aluno só fica restrito à enfermagem no primeiro período. O primeiro período, ele tem contato só com as ações da enfermagem. A partir do segundo, e todos os outros, ele pode circular em qualquer ação da universidade. Tá? Gabriela, cadê Gabriela? Na verdade, Gabriela, uma ação de extensão, ela pode fazer na sua proposta, dizer que vai abrir para o público externo e, na prática, na hora da inscrição, não ter inscritos, por exemplo, se for um curso, se for um evento. Né? Então, a Pró-Reitoria tem que fazer esse tipo de acompanhamento, de avaliação, junto com o relatório, né? Para definir se é ou não é uma ação de extensão, e aí chamar a pessoa, tentar fazer os ajustes para que, de fato, um curso é de extensão. Porque se você põe na proposta, mas não divulga, não adianta. Aí é lógico que não vai aparecer público externo, se não tiver uma divulgação. Tá? Mas a gente tem esse cuidado, tem que ficar o tempo todo acompanhando isso, porque, de fato, as pessoas fazem isso, querendo burlar, vamos dizer assim, a Pró-Reitoria, né? Coloca na proposta que é público externo, aí fala assim no relatório, não apareceu público externo. Entendeu? Mas não é isso, não teve divulgação para chegar ao público externo. Então, tem que ter, de fato, um acompanhamento. Né? Com relação à avaliação, então,
A gente está agora, quer dizer, agora, desde o ano passado, com as primeiras turmas concluindo já nesse currículo novo. Então, a gente começou a avaliar agora. O nosso trabalho daqui para frente é esse, é fazer essa avaliação, né, de todos os currículos que já foram ajustados, porque a gente já viu que alguns têm que mexer, tem que mexer ainda mais, né? Alguns cursos fizeram isso também, tentaram burlar também a gente lá, as duas pró-reitorias de graduação e extensão, colocando como não obrigatório, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que agora, a gente está fazendo esse tipo de avaliação junto às duas pró-reitorias para ajustar, que de fato atenda os 10% de forma obrigatória, né? Nesse período, alguns cursos já foram avaliados pelo INEP, alguns, não todos, né? Aquela avaliação de curso, e isso já foi pontuado, né? Nós, por exemplo, em 2014, nós aprovamos em 2013. Quando foi 2014, tivemos uma auditoria da CGU, lá na Pró-Reitoria, perguntando por que os cursos de letras não tinham ainda incluído a extensão. Só que naquela ocasião, como tinha menos de um ano, a gente teve argumentos de dizer, eles estão em processo de discussão ainda. Hoje não temos mais esse argumento, a gente tem que mostrar que eles estão implementando. Então, assim, várias universidades estão sofrendo auditorias do TCU, do CGU, no caso aqui de vocês é o TCE, né, do Estado, né, porque estão cobrando que atenda ao PNE. Né. Então, isso vai ser feito, isso vai ser cobrado o tempo todo. Né. Com relação aos indicadores, a gente está primeiro testando os indicadores que o Fórum de Pró-Reitores definiu, né, que são 15, a gente está agora em processo de coleta, um piloto no fórum todo, a gente só vai acabar essa coleta em julho, porque ela teve que ser interrompida. Então, no segundo semestre, a gente já vai ter esse resultado em termos de todo o país, das universidades. Mas a ideia é tentar, primeiro, aplicar os indicadores que o Fórum já definiu. Nós temos um livro do Fórum que tem lá definido mais de 50 indicadores. As pró-reitorias podem ir testando alguns daqueles para ver qual que se adequa melhor à sua realidade. Né? E é isso. A princípio, é trabalhar com os indicadores que o Fórum já definiu. Tá? Então, nós agradecemos, professora Ana Inês. Você tem? Desculpa. Nossa. Claro que pode, né? O pró-reitor pode falar. Ana, obrigado pela presença. Finalmente você veio aqui na Unicamp, né? Porque a Ana está vindo lá de Campina Grande, né? Ela tem rodinha aí, asa agora, né? Fica rodando o país todo. Ana, eu queria perguntar uma coisa muito específica, que é uma discussão do fórum. São dois aspectos, né? Você falou que na UFRJ, e eu sei disso já em algumas outras universidades, os técnicos que têm mestrado, doutorado, né, podem atuar como coordenadores de extensão. No CNE, até revi aqui, foi uma discussão que não conseguiu colocar isso, né? Continuam os docentes ainda responsáveis no CNE. Agora que virou lei, isso não afetou a atividade, não teve que ser transformada isso no UFRJ? Essa é uma das perguntas, né? Porque isso consta na avaliação específica que está na regra, né, do CNE, especificamente na avaliação das atividades. E a segunda é realmente esses dois caminhos, né, que também está relacionado com o documento CNE, que nos dispositivos da lei, nos artigos que se relacionam à avaliação, que envolve INEP, ali se coloca a pertinência das atividades que foram creditadas aos cursos, relacionado aos projetos pedagógicos. É um pouco do que as professoras ali perguntaram, né? Se também não foi revisto alguma coisa do que você disse, lógico, a UFRJ começou muito antes do CNE, né? Tem que se entender isso também, né? Se isso já foi colocado ou se não deu tempo ainda disso ser avaliado, uma vez que agora que tem uma determinação mais fechada, se esse modelo também não... Porque é um modelo que qualquer atividade de extensão se coloca como formação do cidadão, isso é verdadeiro, e a outra é uma estratégia de formação vinculada realmente e determinada pelo projeto pedagógico de cada curso, né? E como essa pertinência fica vinculada aqui tanto da área como também nos projetos políticos pedagógicos, se isso começou a ter uma discussão na FRJ, uma revisão disso ou não. Obrigado.
Então, Fernanda, a gente passou esse tempo todo, desde 2013 para cá, nesse processo que foi exaustivo de reuniões com os cursos, né? 200 e poucos cursos que a gente teve que se reunir, discutir, e alguns cursos mais resistentes, outros não, né? Alguns professores falavam assim, vocês estão nos colocando mais uma tarefa, mais uma atividade, né? Como se a extensão não fizesse parte do fazer de uma universidade, né? Muito acostumados a fazer só uma coisa, né? Ou só ensino, ou só pesquisa, né? Então, assim, achava que estava recebendo mais uma atividade, mais uma carga de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, foi uma discussão bastante exaustiva. A gente gastou muitas horas em reunião com as pessoas, porque só assim que funcionou, né? Aquele trabalho lá com cada unidade, com cada curso, para poder discutir o que cada curso tem de específico mesmo, né? Então, a gente gastou esse tempo todo nisso. A gente estava implementando isso em todos os currículos até praticamente o ano passado, né, 2018. Tanto que a gente foi testando maneiras de implementar diferentes a cada semestre, até chegar naquele modelo único lá que eu falei, que foi o último modelo que a gente chegou, que era o melhor, que a gente achou que era o melhor para a gente, né? Melhor, mais fácil para os alunos, tudo isso, mais fácil para a secretaria acadêmica do curso também gerenciar tudo isso, né? Então, agora que a gente vai começar a fazer a avaliação. Aquela avaliação que eu dei o exemplo ali foi só da psicologia que a gente fez. Então, agora vai ser um processo também grande de avaliação. Avaliar os cursos que já estão implementados, as turmas que estão se formando, né, para poder fazer os ajustes que certamente a gente já viu que tem que fazer em várias coisas, em vários currículos, né? Não é porque está aprovado, implementado, que vai ser aquilo e pronto. A gente vai propor revisão agora e mudanças, né? As duas pró-reitorias estão trabalhando nesse processo de avaliação. A gente está agora no momento de mudança de gestão na FRJ. A partir de julho já é uma nova gestão, né? A nova gestão já se dispôs a fazer esse trabalho também, né, de avaliação, não interromper isso, né? Porque certamente uma universidade que tem 203 currículos, né, certamente vai ter que fazer muitos ajustes, né? Não quer dizer que implementou que está correto, né? E nem que seguiu a orientação que a gente deu, as duas pró-reitorias deram. Então, a gente tem que agora rever. Então, esse processo, a gente vai ver agora isso, na verdade, né? Tanto em relação... Agora, também, com relação aos técnicos, assim, a universidade tem autonomia, né? A gente não pode também... A gente está já, sei lá, não sei nem quantos anos, que os técnicos nossos fazem a extensão, há muito tempo, que eles podem fazer e podem propor uma ação. Então, certamente, a gente não vai rever isso, a gente vai deixar, né? O que vai manter aquilo que já foi aprovado pelo nosso SEG, que na equipe, né, na ação que tiver um técnico como coordenador, vai ter sempre um docente na equipe, para poder fazer essa parte de supervisão do aluno, mas não, a gente não vai mudar, com certeza. Porque eu acho que também tem autonomia interna também, que a gente também não pode abrir mão. Isso não é infringir a lei, é autonomia também. Acho que algumas coisas a gente vai ajustar no que for preciso, mas mantendo sempre a nossa autonomia. Entendeu? Lá eles falam de pertinência social, né, nos projetos, né? Aí, por esse conceito, nem todos os projetos poderiam ser creditáveis, né? Atualmente, todos os nossos projetos podem ser creditáveis, todos, de todas as áreas temáticas, né? Então, isso tudo vai ser revisto. Mas era isso. Se a gente fosse já no início, já colocar restrições, a gente não ia conseguir implementar. Eu acho que agora que já implementou, a gente pode começar a avaliar, discutir e repensar algumas coisas e ajustar. Mas o mais difícil foi feito, eu acho, entendeu? Agora são ajustes. E a gente já viu, alguém me perguntou em termos de repercussão, né? A gente já viu que hoje a gente tem um potencial de alunos, que são todos alunos da universidade, para fazer extensão. Isso é fantástico, né? Em termos a gente só tinha anteriormente os alunos bolsistas para fazer extensão, que eram uma minoria, né? Hoje a gente tem todo o potencial de alunos da universidade inteira para fazer extensão. Então, isso muda completamente a realidade da universidade, né? Então, e muda também a relação da universidade com o seu entorno, porque você tem como dispor, você tem como oferecer, né, ações, né, para o seu entorno, para as escolas, para a prefeitura, para secretarias, etc., etc. Porque você tem potencial de aluno para fazer isso, que não tinha anteriormente.
Tá? Então, sem dúvida, isso a gente vai avaliar isso aos poucos, né? Mas, sem dúvida, o impacto vai ser enorme, né? Sem falar no impacto que é para o próprio aluno, né? O aluno que se forma, o aluno que tem essa experiência de fazer extensão é completamente diferente do aluno que não faz extensão. Aqui tem aluno aí? Algum aluno? Vocês podem falar isso, né? Quer dizer, é totalmente diferente. Quer falar? Ah, tem mais aí, então. Vocês querem falar? Qual é o impacto para vocês que fazem a extensão? É totalmente diferente, né? O aluno que faz é o aluno que não faz, né? Tudo, né? Pode falar, e vocês? Vocês falaram do quê? Meu nome é Murilo, né? Faço administração e eu vejo o impacto de transformação, né? Pessoal, né? Acho que empatia também, né? E acho que percepção de atuação, né? Na sociedade e como agente transformador também, né? Para melhoria. Basicamente isso. Pessoal aí, pode fazer uma pergunta, pode falar. Pode, né, Fernando? Pode, Fernando? Toda hora ainda. Permite? Boa tarde, eu sou o Andrei, eu sou estudante da graduação da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, faço saneamento ambiental, e eu gostaria de saber se aquele aluno que já se formou e fez a extensão, né, e anteriormente a este novo formato, se ele pode reivindicar uma atualização do seu histórico. Seria isso. Bom, não tivemos nenhum caso ainda. Mas acho que sim, né? Tem nada demais, né? Se tiver isso já documentado, que ele participou, tudo comprovado lá na Pró-Reitoria. Porque quando a gente avalia o relatório e ele é aprovado, a Pró-Reitoria emite certificado para todo mundo do projeto, inclusive os alunos, né? A equipe de técnicos e docentes, mais os estudantes que atuaram no projeto. Então, se ele comprova isso, acho que não tem nenhum problema, né? Mas eu não tive nenhum caso ainda não. Fazem 3 anos que eu faço parte, né, de um projeto de extensão comunitária e eu não tenho palavras para descrever a mudança que foi na minha vida. E foi muito importante para o meu aprimoramento pessoal e reconhecimento como cidadão. Não. Tá bom? Bem, agradeço, então, professora Ana Inês, e todas as perguntas que vocês fizeram para ativar a nossa discussão aqui. Muito obrigada novamente pela sua presença conosco. Então, agora a gente tem um cafezinho e voltamos para o encerramento do evento. Muito obrigada.